Olá pessoal, eu sou o professor Alex Matos e hoje o nosso intuito é fazer uma abordagem sobre a fisioterapia nas disfunções temporomandibulares, conhecido como DTM. O que vem a ser DTM? É uma disfunção causada por vários fatores multifatoriais que pode vir desde desequilíbrios psicossomáticos, como ansiedade, que vai desencadear insônia, consequentemente bruxismo, e depois vai haver uma compressão na mandíbula, ou seja, na articulação da TM, que pode ser por cisalhamento ou então uma compressão fixa. Isso, repetidas noites acontecendo, vai ocasionar o desgaste de toda a estrutura, tanto da TM quanto da região cervical. E como é que a fisioterapia atua nessa área? Que normalmente a gente pensa que apenas a odontologia pode atuar nessa área. Ao contrário, pode sim fazer associação das duas profissões para justamente obter melhor resultado. A fisioterapia, por exemplo, tem N recursos para utilizar, como por exemplo, recursos terapêuticos manuais, quiropraxia, liberação miofascial, osteopatia, no qual vamos analisar e avaliar todas as estruturas das cervicais, até porque todos os músculos que participam da região cervical, assim como a parte da inervação, também vai fazer parte do rosto, vai fazer parte dessa estrutura que é muito impactada. Por exemplo, esse músculo aqui é uma seta, que é muito impactado mediante essa disfunção por compressão. Então, a mão do fisioterapeuta, a fisioterapia em si, vai trazer esse suporte de trabalhar com recursos terapêuticos através da mão e fazer justamente a liberação de pontos gatilhos, liberação de tensão, liberação de músculos que se encontram enrijecidos. E esse enrijecimento se faz devido a uma medida protetiva. O corpo está passando por um estresse e automaticamente esses músculos precisam se contrair de forma involuntária para proteger. Contudo, isso vai causar outras repercussões, como por exemplo a dor, a falta de mobilidade da mandíbula, dores cefálicas, que a gente chama de cefaleia tensional. Então, muito paciente com DTM apresenta também muita cefaleia, que a gente chama de cefaleia tensional ou cefaleia cervicogênica. Assim também como pode desencadear distúrbios na articulação do ombro, porque a anatomia em si está toda conectada. Então o fisioterapeuta tem todas as ferramentas necessárias para trabalhar em cima da causa principal, assim também como nas causas secundárias, causando ao paciente benefício e resultados concretos, sem precisar do uso de medicamentos ou qualquer outro tipo de tratamento de forma temporária, até porque a fisioterapia busca a resolução da causa, entendendo o paciente, não a doença. Como fora dito, a DTM vai causar outras repercussões, e uma delas é a cefaleia tensional ou cefaleia cervicogênica. Cervicogênica vem justamente da região cervical. Então essa área é muito inervada, muito vascularizada, e os músculos que passam por eles normalmente são músculos que vêm da região do tórax, tanto da região anterior quanto da região posterior. Então, muitas vezes, a DTM ela não vai ser uma causa isolada da lesão. Nem muitas vezes é um impacto apenas articular, nem muitas vezes vai ser só na articulação da TM. Como assim impacto articular, professor? Porque muitas vezes a gente tem dor na TM e imagina que seja por excesso de mastigação, excesso de chiclete, ou a abertura do dente está aberta, ou a mandíbula está desalinhada, tudo isso contribui, tá bom? Mas não são fatores predisponentes que vai apenas esses causar DTM. A maioria das disfunções de DTM novamente para quem não sabe o que é, disfunção temporomandibular, que é essa articulação. O nome dela é articulação temporomandibular ATM, então a gente vai para DTM. Tá? Então a parte emotiva, por exemplo, você que sofre de ansiedade, que sofre de estresse, você vai causar uma liberação de adrenalina durante a noite, e essa adrenalina, que é uma substância bioquímica, vai fazer com que você fique em um sistema de alerta, embora você esteja dormindo, mas você não chega no sono profundo, que é o famoso sono zen. Então automaticamente durante a noite você vai desencadear o bruxismo. Esse bruxismo tem duas formas de impacto, uma por deslizamento, outra por contenção. Tá? Então isso vai desencadear, além do impacto da TM, toda uma dor de cabeça, que é a cefaleia tensional. E onde a fisioterapia atua? A fisioterapia vai atuar, além de recursos terapêuticos manuais, também temos a parte de eletrotermoterapia. São recursos de correntes elétricas, recursos físicos que fazem com que utilizamos correntes de forma
certa e correta para justamente fazer a analgesia dos pontos que sejam necessários, que estejam com bastante dor. Então a fisioterapia tem essa gama de tratamentos que você pode trabalhar com a mão, pode trabalhar com a eletroterapia, pode usar a acupuntura. A acupuntura, por exemplo, é outra vertente que, aliás, qualquer profissional da saúde pode utilizar, mas os fisioterapeutas também utilizam bastante. E a acupuntura vai utilizar também as suas vertentes para trabalhar tantos pontos relacionados ao emocional quanto os pontos relacionados à dor. Ou seja, a gente vai trabalhar tanto o sujeito em si como os pontos álgicos. Então isso faz com que a fisioterapia hoje seja uma profissão de primeira escolha. Os pacientes hoje já entram em contato diretamente com o fisioterapeuta justamente buscando essa resolução do caso, até porque através de resultados e comprovações científicas mostram-se que todas as tratativas que a fisioterapia usa e utiliza no seu dia a dia só vem buscando e mostrando grandes resultados dia a dia, isso sem precisar de medicamento, isso sem precisar de bisturi, ou seja, de forma apenas natural, levando o corpo ao equilíbrio. Outras disfunções que pode acometer a cefaleia tensional, uma bursite no ombro, uma tendinite no ombro. Então, por exemplo, como assim, professor, como é que tem uma relação que partiu do psicossomático, que foi para a TM, que depois virou uma cefaleia tensional e agora está indo para o ombro? Porque justamente todas essas estruturas estão conectadas através de estruturas anatômicas. Então, a estrutura toda da face, o masseter, o risório, todos os músculos pterigóide medial, que são os músculos da face, fazem parte da mastigação. E tem um músculo chamado platismo, é como se fosse a minha barba, que ela vai até chegar à região da clavícula. Então, automaticamente, esse músculo tensionado vai causar impacto na clavícula, que vai causar impacto no ombro, causando uma contenção na articulação do ombro. Ou seja, uma pessoa que tem DTM também pode apresentar bursite subacromial, que é justamente abaixo desse osso, tendinite do supraespinhoso e agora começar a ter um complexo de lesões articulares. Professor, a fisioterapia resolve tudo isso? Sim, tá, pessoal? Então, sou professor há quase 10 anos, eu fisioterapeuta há 15 anos. Então, há 15 anos, venho justamente trabalhando com esses pacientes e obtendo grandes resultados só através da fisioterapia, só através principalmente dos recursos terapêuticos manuais, que entra a quiropraxia, osteopatia, Meitran. Então, existem várias tratativas que você, aluno, caso queira ingressar no curso de fisioterapia da FAMetro, você vai justamente ter acesso a essas informações e se tornar um profissional de excelência.